Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um filme, aliás, mais um vídeo ou filme, dependendo da duração, que realmente às vezes eu me empolgo um pouco e acabo passando aqui dos 40 minutos. E eu sempre peço desculpas por isso, porque a minha intenção, na grande maioria das vezes, é gravar um vídeo curto, sintético, no qual apresento as minhas impressões básicas sobre uma determinada revista, livro, filme, elemento filosófico ou tema cultural que se enquadrará em outras categorias. E hoje eu estou aqui para falar sobre um filme o qual eu deveria ter assistido há 10 anos atrás, porque de fato é uma obra ímpar. Eu não direi que ele é o melhor filme do nosso século, porque o nosso século tem apenas 21 anos. Mas, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores filmes já realizados e o faz com uma maestria, uma perfeição e uma riqueza de sutilezas e de detalhes que é algo incomensurável. Poucas obras na breve história do cinema, que ele tem um pouco mais de 110 anos ou 130 anos, conseguiu realizar um filme dessa magnitude. E eu estou falando sobre nada mais, nada menos do que O Artista. Realmente, quando eu fiquei sabendo desse filme lá em 2011, 2010, eu olhei com um certo mau gosto. É só um filme, entre aspas, feito sobre encomenda para ganhar uma verdadeira enxurrada de Oscars, porque ele levou para casa 10 das principais premiações, quase todos. Ele ganhou o Oscar de melhor montagem, até anotei, porque é impossível lembrar disso tudo. Enfim, ele ganhou o Oscar de melhor montagem, melhor figurino, melhor atriz coadjuvante, que é uma menina, é uma atriz excepcional, que é a Berenice Bejo, que ela interpreta a Pepe Mille. Melhor diretor, que no caso foi até anotei porque é um nome estrangeiro, pelo menos para mim é meio difícil de lembrar desse nome. Michel Hazanavicius. Ganhou também um prêmio de melhor direção de arte, melhor figurino, melhor trilha sonora, melhor ator, que vai por Jean Dujardin, é, melhor roteiro original e, claro, o de melhor filme. E, afinal de contas, do que fala esse filme O Artista, que foi tão premiado e celebrado em 2011 e do qual hoje ninguém ouviu falar? Pois bem, eu tenho uma certeza absoluta de que ao retornar após a pandemia para as aulas presenciais e para os cursos presenciais, eu assistirei com todas as minhas turmas esse filme, porque é uma obra, repetindo, fundamental. Primeiro falar sobre, entre aspas, a sinopse do filme, do que ele trata. Ele é ambientado ali no final dos anos 20, início dos anos 30, e ele mostra de uma forma irretocável a transição do cinema mudo, né, do primeiro cinema, que chamado de primeiro cinema, para o cinema falado. Porque é uma coisa que muita gente não sabe, ou pelo menos não para se questionar sobre isso. Porque esses filmes do primeiro cinema, do cinema erroneamente chamado de preto e branco, eles eram mudos. Aí aqui eu vou abrir um parênteses gigante. Eu me recuso a chamar esses filmes de cinema preto e branco, porque de fato eles não eram preto e branco. Eles costumavam mergulhar trechos ali dos rolos de filmes em determinadas substâncias especiais, as quais concediam aqueles trechos do filme alguma coisa específica, para que assim eles tivessem essa possibilidade de transmitir determinadas emoções ou sensações a partir das cores associadas culturalmente à tensão, à paixão, etc. Então, cenas do filme que eram ambientadas à noite, elas tinham as imagens tinham uma tonalidade, ganhavam uma tonalidade azulada. Cenas de tensão, de suspense, né? O vermelho, para denotar ou enfatizar o perigo. Cenas durante o dia, sépia, aquele tom amarelado.
cenas talvez de investigação, né, de suspense, né, um verde, enfim, esses filmes nós chamamos de cinema preto e branco, mas de fato boa parte deles não eram preto e branco, e havia ainda aqueles casos nos quais os filmes eram pintados à mão, fotograma por fotograma. Era de fato um trabalho artesanal magnífico, assim, estupendo. Eu prefiro essa expressão, né, chamar esses filmes de que o cinema, entre aspas, desenvolvido por Méliès, os irmãos Lumière, ali por volta de 1895, e os filmes desse período, quer dizer, de 1895 até 1917, 1918, é o que é chamado de primeiro cinema. E este filme específico, o artista, ele apresenta o drama dessa transição e desenvolvimento de novos elementos da mídia cinematográfica, né, da sétima arte. Porque, de fato, durante os seus primórdios, claro que há teóricos que defendem que, de alguma forma, o cinema sempre existiu, desde os primórdios ali com as pinturas nas cavernas francesas, né, por exemplo, de Lascaux, que já havia, entre aspas, um proto-cinema, o espírito do cinema em gestão, mas eu vou deixar isso de lado para tratar no outro momento, no qual eu realmente se detenha a falar sobre o desenvolvimento e sobre o que é a sétima arte, o que é o cinema. Mas aqui é só recordar que nesses primórdios desse cinema aí do final do século XIX e início do século XX, era um desafio tecnológico muito grande captar o som e associá-lo às imagens. Foi muito mais fácil, muito mais simples captar as imagens, porque cinema não é imagem em movimento. O cinema não são fotografias, né? O cinema é, entre aspas, essa arte em movimento, essas imagens em movimento, não é simplesmente o fotograma. Outros dirão que a arte do cinema, o charme, a mística do cinema se desenvolve, se apresenta no momento da edição. Mas, voltando, esses elementos teóricos eu vou deixar para tratar mais especificamente no outro momento e aqui tentar me manter aqui preso à análise do artista, que realmente são apenas impressões. Eu só assisti esse filme apenas uma vez, assisti até algumas horas, na verdade eu assisti no dia anterior a este que eu estou gravando o vídeo. Eu assisti de forma muito pausada, porque eu tive uma série de contratempos, mas o filme me deixou de fato extasiado. Voltando, nesses primórdios, nessa virada do século XIX para o século XX, era um desafio intransponível. E foi muito mais fácil captar a imagem e exibi-la 12 quadros por segundo para dar essa impressão de movimento. As imagens que originalmente eram paradas, era mais fácil desenvolver esse tipo de tecnologia e a popularizar e a massificar do que captar os sons ambientes. E o filme, o artista, ele mostra isso, né? Como que era esse trabalho não só de construção desse primeiro cinema, do chamado cinema mudo, do cinema preto e branco, etc. Usem a expressão que vocês preferirem, porque eu vou evitar esses comentários mais técnicos e teóricos. E ele mostrava como eram essas sessões de exibições dos filmes, né, acompanhado, por exemplo, com uma música que era externa, narrativa, às vezes no próprio ambiente onde esses filmes eram exibidos. O filme ele se passa inicialmente, os primeiros momentos ali da trama, é ambientado em 1927, então mostra um cinema no seu período, entre aspas, áureo, né, com os filmes exibidos em grandes teatros, os filmes ao serem exibidos acompanhados por grandes orquestras, e ele conta a história, entre aspas, desse ator famoso, que é o Georges Valentin, que é interpretado, acho que é por um francês, Jean Dujardin, que eu acho curioso é que eles emulam cenas porque repetindo, todo o filme ele é em preto e branco e ele é de fato mudo com momentos pontuais no qual há som, porque ele usa alguns elementos que são surrealistas, porque uma coisa seria fazer um filme sobre esse primeiro cinema, como eram as gravações, como era o tipo de ator, como eram as formas de atuação, como era a forma de interação entre os estúdios,
os produtores, os atores, etc. E manter uma estética contemporânea, mas não. Ele fala sobre esse primeiro cinema e todo o filme é montado e apresentado para o público com aqueles elementos característicos e próprios da estética do primeiro cinema. E foi isso que me chamou a atenção no filme. Repetindo, há vários filmes que fizeram o mesmo esforço. Scorsese já fez algo semelhante, assim como inúmeros outros cineastas, né, e realizadores aí de filmes, né, de vídeos. Mas este não, ele fala sobre como esses filmes eram produzidos e ele, entre aspas, é apresentado para o público a partir dos elementos estéticos desse primeiro cinema. Então, não há diálogos no filme, a não ser com aquele... A tela fica preta, aparece o texto, referente ao que os personagens estão falando ou do que está acontecendo. Sai a tela preta, volta para a imagem. Ele tem aquele formato de tela menor, que era característico desses filmes, que eu acho que é 3x4, né? Que ele é bem mais estreito, né, e conciso. De fato, parece... Isso cria uma sensação diferente, né, uma imersão diferente em relação ao filme. Seria o tipo de filme ideal para, de fato, ver no cinema, para realmente emular esse aprofundamento maior na trama. E voltando, ele conta a história desse Jorge Valentim, que é um ator famoso, aí, claro que ficcional, desse primeiro cinema, e ele não consegue, entre aspas, sobreviver a essas mudanças, esses desenvolvimentos tecnológicos, ele não sobrevive ou continua a sua carreira com o baque do aparecimento dessas novas tecnologias, que no filme é apresentado de uma forma surrealista. Um dia, né, o Jorge Valentim, ele acorda, porque ele ouve o despertador, ele ouve um copo caindo, ele ouve a sirene, ele ouve a buzina, ele ouve a discussão dos seus vizinhos. Há um som. E ele é, entre aspas, mudo, né? Ele não consegue falar, ele tenta gritar e ele não consegue. Provavelmente para mostrar essa dificuldade de adaptação, não só dos atores, mas também dos técnicos que trabalhavam com esse primeiro cinema, e diante das novas tecnologias e das novas demandas do público, não conseguiram se adequar e foram, entre aspas, esquecidos ou varridos por debaixo do tapete. Então, o filme ele mostra em paralelo um período áureo desse ator do primeiro cinema, que é interpretado pelo Jean Dujardin, que é o Georges Valentim. E ele mostra o momento de ascensão e de declínio dessa escola de cinema. E, paralelamente, ele mostra a ascensão de novos atores e novos técnicos que conseguem se adequar a essas novas demandas mercadológicas, do público, estéticas, etc. Que, no caso, é representado por essa menina que ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, que é a Berenice Bejo, que no filme é Pepe Miller. E, repetindo, ele mostra essa relação dialética, né, entre esses dois personagens, que eles mantêm uma relação de afeto, eles não chegam a ser amantes ou namorados, não chegam a ter um flerte, mas eu acho que eles são muito mais amigos do que namorados ou amantes. E no primeiro momento, a personagem do Jorge Valentim, ele dá um impulsionamento à carreira da Pepe Miller. E, no segundo momento, quando ele se encontra em dificuldades financeiras, não consegue contratos para novos trabalhos, ele até esboça, porque como ele era um ator muito famoso, e o que me chamou mais a atenção no filme foi o seguinte: o diretor do filme, sabiamente, ele reconstruiu cenas de filmes famosos ali do primeiro cinema, em especial aí dos anos 10, dos anos 20, ele reproduziu essas cenas com o ator, o Jean Dujardin, para transmitir essa noção especial para aqueles que são cinéfilos, para aqueles que gostam de filme, que aquele Jorge Valentim, ele era o ator protagonista dessas fitas do primeiro cinema. Eu achei muito divertido, eu achei maravilhoso. Ah, e tem que falar que tem a participação de dois atores que eu gosto muito,
O primeiro é o John Goodman, que ele interpreta um cineasta de sucesso, que é o Hans Zimmer. E eu fiquei com essa dúvida, sem saber se o John Goodman, ele gosta de fazer esse tipo de papel, porque eu já assisti vários filmes com ele, no qual a personagem dele é um diretor, é um realizador de filme, um cineasta, etc. Aí, repetindo, eu não sei se ele gosta de trazer esse tipo de personagem para sua experiência pessoal, ou se ele é contratado para fazer esse tipo de papel por, por motivos contratuais qualquer. Eu não sei, eu fiquei com essa dúvida e onde eu gostaria de tirar, porque eu já assisti vários filmes dessa pessoa. Esse John Goodman, para quem é da minha idade, ele foi o Fred Flintstone, né, no filme dos anos 90. Que, claro que para mim é o personagem que é mais famoso, apesar dele estar em vários outros filmes, né, como o do Grant Lebowski, né? E uma série de outros. E tem outro personagem, um ator também que eu gosto muito, que é o James Cromwell, que, como eu já falei antes, né, ele está lá no LA, Cidade Proibida, Los Angeles, Cidade Proibida, né, e vários outros. Aqui ele é o Clifton. Era uma espécie de motorista e mordomo, e melhor amigo, digamos assim, né, do Jorge Valentim. E até tem uma cena próxima ao final do filme, porque ele tem algo em torno de 1 hora e 40 minutos, 1 hora e 41 minutos. Tem uma cena no filme em que o Jorge Valentim ele vai até esse seu mordomo, esse confidente, esse melhor amigo. Eles hoje completa 1 ano que eu não pago o seu salário. Você está demitido. Pode ficar com o meu carro. Porque realmente ele estava numa situação muito miserável. Ele já tinha chegado ao ponto de vender as próprias roupas, os ternos, os sapatos, para conseguir algum dinheiro para subsistência dele, para comprar pão, batatas, etc. E o desfecho e o desenvolvimento aí dessa personagem, né, interpretada por Jean Dujardin, ele representa ou simboliza muito do que aconteceu com esses atores aí da velha guarda, não só do primeiro cinema, mas de uma série de outros momentos da história humana. Aqui no Brasil, por exemplo, existem fartos exemplos de artistas, sejam atores, atrizes, cantoras, etc., que fizeram um sucesso estrondoso no passado, mas que ou por mudanças no mercado de consumo, gostos do público, por questões mercadológicas qualquer, ou não se adaptar às novas tendências das tecnologias, acabou, entre aspas, caindo no ostracismo. Isso aconteceu, por exemplo, com o Wilson Simonal, que é um cantor assim que eu adoro, com o Locke, né, com Arnaldo Batista, que também, entre aspas, caiu em desgraça, com Tom Zé, que passou uns 15 anos ou mais completamente esquecido, e só acho que foi o David Barney que eu vi um disco dele e ficou eufórico, quero conhecer esse Tom Z. Aí que ele fechou um contrato com o Tom Zé, relançou os discos dele, bancou a gravação de novos discos, levou o Tom Z, né, o Tom Zé para Nova York, e daí seguiu, mas como repetindo, existem fartos exemplos aqui mesmo no Brasil de artistas, de atrizes, de cantoras, de dançarinos que fizeram um sucesso estrondoso no passado, não se adaptaram às novas tendências do mercado, ou às mudanças no gosto do público, ou essas mudanças de, de base tecnológica e caíram no ostracismo, no esquecimento. E o filme, o artista, ele faz, entre aspas, essa homenagem ao primeiro cinema, que é vulgarmente chamado de cinema mudo, cinema preto e branco, mas que por uma série de motivos eu prefiro usar a expressão primeiro cinema, ou primeiros cinemas, que o cinema, mesmo ali na sua gênese, né, no finalzinho do século XIX, apresentava tendências das mais diversas e possuía uma estética muito sensível, né, poética e com uma série de particularidades que merecem ser degustadas, apesar de serem filmes muito antigos, em especial quando nós pensamos ou conhecemos o fato de que mais de 90, talvez 95% das obras produzidas nesse período, de 1895 a talvez 1918, 1920, elas se perderam, que é uma lástima, mas o que sobrou desse primeiro cinema é talvez, né, suficiente para demonstrar um pouco da diversidade, da pluralidade e da poesia que era intrínseca às obras desse período do cinema.
E voltando, o artista ele não só serve para homenagear esse primeiro cinema, homenagear essa série de artistas, de atrizes, de diretores, de cinerealizadores fundamentais para o desenvolvimento da mídia e da que nós chamamos de cultura de massa, né, da cultura do século XX, que foram esquecidos e caíram no ostracismo. E, repetindo, mas ele tem um final feliz, né, porque o Jean Dujardin ele não se adapta a esse cinema mudo como ator, talvez a sua voz não fosse adequada para os gostos do cidadão médio, do espectador médio, mas surge ali também um outro gênero um gênero de cinema muito que se tornou célebre ali nos anos 30 e 40, que era o, os filmes envolvendo dança, né, que são os musicais, no qual o Jean Valentin ele acabou, entre aspas, se esmerando e mostrando que ainda tinha alguma possibilidade, né, estética para entreter e atrair o público. Tudo no filme é impecável. Eu não sou até incapaz de tecer comentários sobre figurino, a trilha sonora, porque repetindo, o filme ele é inteiramente preto e branco, com pequenos momentos ali de que eles incorporam um elemento surrealista no momento no qual o Jean Valentin, ou Jorge Valentin, ele percebe-se da introdução do som no cinema e de que ele não se adequava àquela nova possibilidade da sua mídia e que ele cairia no ostracismo, ele se desespera, entra em depressão, tenta suicídio. A esse momento, e há um outro momento que é bem no final, quando John Goodman, dentro de uma cena maravilhosa ali de dança, entre ele, né, o Jean Dujardin e a Berenice Bejo, ali prenunciando esse gênero de cinema, que se tornou talvez um dos mais importantes para Hollywood, ali nos anos 30 e 40, final dos anos 30, que é o musical e tal. Ele fala, os personagens respondem, né, com a voz, e não só com o texto escrito, para transmitir essa noção de que, finalmente, o Jorge Valentim, ele consegue recuperar essa sua aura como artista e se adequar às novas tendências do mercado, às novas possibilidades da mídia, porque o cinema é uma forma de arte que passou por inúmeras transformações, violentas transformações, apesar do seu pouco tempo de existência, 130, 140 anos, 130 anos. E, de certa forma, ele ocupa esse espaço, entre aspas, de paradigma para o modo como as artes, a cultura e esses bens culturais, eles se desenvolveram ao longo aí do último século, né, do século XX. Porque, sem sombra de dúvida, do século XX foi o século de cinema e o século XXI, apesar de todos esses desafios impostos à sétima arte, o cinema ele continua sendo a arte deste século, assim como foi a arte primordial do século XX. Apesar de há muitas especulações sobre a morte do cinema, o fim do cinema, mas para mim essas mídias elas não morrem, elas se adaptam, elas ganham novo fôlego, novas formas de expressão. Porque, por exemplo, se no início do século XX eram poucas pessoas que dominavam e detinham essa tecnologia da produção de obras audiovisuais, hoje qualquer criança de 5 anos com um aparelho celular dos mais simples consegue realizar o seu próprio filme. Então o cinema não morreu, não vai morrer tão cedo e enquanto o ser humano tiver essa atração pela imagem, como já colocava Aristóteles, né, que de todos os sentidos, a visão é aquele que mais traz prazer ao ser humano. Porque a partir dele que ele tem esse contato inicial com a realidade. Quer dizer, Aristóteles ele já apontava isso. Eu tenho essa convicção de que o cinema ele não vai morrer, ele não está ameaçado. Nós estamos, assim como é mostrado no filme O Artista, diante de novas possibilidades para desenvolvimento da arte, de formas diferentes de exibição. E o que eu achei curioso de assistir esse filme, O Artista, hoje, em 2021, é o quanto ele toca em assuntos que talvez não fossem os principais da obra,
mas que ele acaba demonstrando isso. Porque, por exemplo, os profissionais de agora, do início do século XXI, se confrontam com o mesmo desafio, ou com um desafio da mesma natureza dos que o Jorge Valentim enfrenta no filme, que é essa mudança tecnológica, mudança nas formas de comércio, de interação com o público, o mercado consumidor, né, o público de uma forma geral, introdução de novas tecnologias e substituições de antigas, e essa proposta de desafio a cada cidadão, de como se adaptar a essas novas tecnologias, de como sobreviver a essas novas possibilidades de sociedade, de formas de trabalho, de modos de interação social. O artista, repetindo, não é um filme que apenas faz uma homenagem ao cinema, não é só um filme que explora os recursos dessa mídia, em especial desse primeiro cinema, mostrando que não era um cinema nos seus primórdios, no sentido de que era uma forma de arte que estava engatinhando e tentando encontrar a sua estética. Não. Esse primeiro cinema possuía estéticas próprias, modos próprios de fazer filme, diversas formas de linguagens poéticas que foram usadas à exaustão e com maestria. Surgiram outras, essas antigas e mais primitivas foram substituídas, mas não foram substituídas simplesmente porque elas se esgotaram ou porque elas eram ineficazes ou ineficientes. Negativo. Elas foram substituídas simplesmente devido ao aparecimento de novas formas de expressão da mídia, mudanças no gosto do público, que exigiu alterações na forma como os filmes eram feitos. Mas aqueles recursos e aquela poética do primeiro cinema era tão atrativa e cativante como uma das formas que surgiram depois. Tanto é que um filme como O Artista, preto e branco, mudo, com formato de tela diferente, com uma forma de atuação diferente, ele é tão atrativo quanto um filme que se utilize de estéticas ou de linguagens consideradas vanguardistas, né? Ou, entre aspas, contemporâneas, né? Ou diernas. Eu, pelo menos eu me senti apaixonada. É um tipo de filme que não cansa. Primeiro porque os atores são fantásticos, você fica ali entretido com eles. Eu nunca vi um elenco assim tão afinado, pessoas que de fato você percebe pelas expressões faciais, pelos toques, pela forma deles caminharem, o prazer que aqueles profissionais sentiam diante da proposta do diretor do filme, que é o Michel Hazanavicius. Impecável, como eu disse. Parece que você percebe o prazer, a alegria, a satisfação daqueles profissionais em trabalharem naquela obra. E repetindo, como eu sempre digo, eu já repeti aqui várias vezes, é um filme ímpar, você não se cansa diante do filme. Eu acho que eu seria capaz de assistir acabar o filme e assistir de novo, porque os personagens eles são muito cativantes, apesar de não haver esse diálogo falado, não haver a oralidade, mas devido à forma de atuação, as personagens elas se tornam muito comunicativas, expressivas, sem ser algo tanto quanto talvez ofensivo, menor. Não, o filme é lindo. Tem um romance ali no filme que é de longe o elemento central da obra. Repetindo, os atores estão excelentes, você percebe ali o empenho deles e o quanto que eles se sentem satisfeitos em trabalhar naquela obra. E e as personagens também que são muito bem construídas, você acompanha o desenvolvimento delas, nada ali no filme é, entre aspas, em excesso, ou que se você tirasse não faria falta, faz, até o cachorro, porque eu costumo dizer que eu detesto filme que tem animais, principalmente esses filmes que tem cachorro, e detesto ainda mais quem gosta de filme de cachorro. Mas tem esse ator do filme, que é um cachorro, né? Que ele tem participações ali no filme que são tão cruciais ali ao longo da narrativa, da história, que é impossível você não ficar cativado ali pelo cachorro. Que é incrível, não é simplesmente mais um cachorro, é um personagem que é tão importante quanto do Jean do Jardim e da Berenice Bejo. E por enquanto é só.
porque realmente eu não queria falar assim de forma muito longa sobre o filme. Tem alguns comentários que eu gostaria de fazer quando eu resolvi de fato tratar sobre essa questão de estética do filme, né, do cinema. E eu cheguei até a me sentir emocionado dentro do filme, porque eu gostei muito dele. Me arrependo de não ter assistido no cinema, lá no Cinemark, de não ter visto esse filme antes. E é o tipo de filme que eu voltarei a assistir várias e várias vezes. E talvez eu volte aqui para gravar outros vídeos sobre ele, falando sobre determinados aspectos do filme, falar melhor sobre a narrativa. Para mim, a história que era narrada era menos importante. Eu acho que é a simples presença dos atores e a simples forma como eles construíram o ambiente do filme, que tem, por exemplo, a Kinograph Studios, que é onde eles gravam o filme, que me deixaram seduzidos. Eu gostei daquele, porque eles mostram o filme, os filmes, e mostram o trabalho de produção, de pós-produção, quem está atrás das câmeras. O filme é fabuloso. É uma das melhores coisas que eu já vi. Me arrependo assim, amargamente de não ter assistido esse filme antes. Recomendo que todo mundo assista o filme O Artista, que não é daqueles filmes que exige assim, uma intelectualidade elevada para compreender o filme, porque eu fico horrorizado com essa noção de que existe um cinema de arte e um cinema de entretenimento. Não, para mim é arte, ponto. E existe arte ruim, que não engrandece ninguém, e existem produções que são mais sofisticadas e elegantes, que é o caso do Artista, que é um tipo de filme que eu indico para todo mundo. Uma criança assistiria o filme e gostaria, um adolescente gostaria do filme, em especial devido à excentricidade, à série de piadas que eles fazem ao longo do filme. Um adulto, um idoso que tem aquela nostalgia dos tempos áureos do cinema. É impressionante. Eu fiquei assim embasbacado. Eu não sabia que esse filme assim era tão bom, né? Me lembrou assim, em vários momentos a mesma sensação que eu tive ao assistir lá o Boulevard do Crime, ou Cidadão Kane, ou Aurora, que é do meu diretor preferido, que é o Griffith. Oh, enfim. Griffith não. Mas, enfim, né? É o final do vídeo, porque eu já falei muito mais do que eu deveria. Frederic Murnau, era o nome que eu estava tentando lembrar. E, repetindo que eu tenho que falar de tantos nomes que eu vou anotando tudo, e se eu não anotar o Frederic William Murnau, eu vou me esquecer, igual eu me esqueci do Marlon Brando no Apocalipse Now, que é uma coisa que eu não vou me perdoar pelo resto da vida. Como é que eu me esqueço de Marlon Brando e como é que eu esqueço do Murnau, Frederic William Murnau. E por enquanto é só. Até o próximo filme. Repetindo, quem tiver a oportunidade de assistir O Artista, assista. Acho que é um filme que é recomendado para todas as idades, que ele é muito divertido. Por exemplo, quem já assistiu um filme do Chaplin vai se sentir em casa, porque ele tem toda aquela atmosfera que reúne na mesma fita, né, no mesmo filme, humor, romance, drama. Você se sente comovido com o trabalho dos atores e com o desenvolvimento das personagens. É impressionante. Por enquanto é só. Até o próximo vídeo, seja ele sobre um filme, uma revista ou um livro ou um disco, que eu preciso voltar a ouvir os meus discos preferidos. Tá aqui os Secos e Molhados, alguma coisa do Ronivon, que eu adoro também, da Maísa, Angela Rorô. Acho que eu vou voltar a ouvir os meus discos velhos e comentar de um por um, né? Enfim, né? E por enquanto é só. E vejam o artista, não façam como eu, que passa 10 anos para parar um tanto para assistir essa obra-prima, não só do cinema, mas da criatividade, da invenção humana. Até mais, até breve.